Certo? Então, boa tarde a todos e todas, né? É um prazer receber todos vocês aqui para esse nosso segundo encontro da primeira jornada de Extensão Cultura e Currículo da UFFS. E hoje, né, a gente vai então trabalhar com uma segunda temática, né, dando continuidade às nossas colocações, que seria planejamento e estrutura para o desenvolvimento das ações de extensão e cultura nos currículos. E temos participação, né, de dois convidados hoje, que é o Tiago. Gente, estou. Oi, Tiago. Sim, agora começamos a te ouvir. Então, nós, né, hoje selecionamos, né, fizemos um convite para uma pessoa externa, que é o professor Tiago, e a participação, né, também do nosso servidor aqui da PROEC, o Ademir Basotti, que vão, né, então, estar dialogando aqui com a gente sobre essa temática, né? Mesmo ali. É uma temática bastante ampla, né? Então vamos ver também os recortes que foram, né, estabelecidos, né, pelos dois convidados. Então a gente pensou em organizar, né, esse momento de forma similar ao que a gente fez no nosso primeiro encontro, que seria a gente, né, dividir então em dois momentos, né? Um primeiro momento então de uma exposição, né, dos dois convidados e depois a gente abrir para as perguntas, né, ali. Então, eu acredito que vocês, ao longo, né, das falas, também, se forem tendo, né, insights, né, dúvidas, podem ir comentando no chat também, que a gente vai reunindo, e também se inscrevendo, né, depois para as dúvidas e comentários ali. A gente ainda continua com dificuldades ali com o Tiago. Acho que eu vou deixar para apresentá-lo mais formalmente quando ele conseguir a conexão. Professora, acho que agora Sim, apareceu o microfonezinho. Será que ele está falando? ele está falando que não consegue ouvir ninguém também ainda, Ah, aqui no chat, né? tá. Ele vai sair e entrar novamente. Então, acho que vai continuando, né, dando suporte aí, Eliane, acho, para ele, para a gente ir caminhando aqui também. Ademir, acho que se você conseguir, né, então a gente inverter a ordem, a gente, né, tinha combinado de primeiro fazer a fala do professor Tiago, mas eu acho que a gente inicia, então, pela fala, né, interna, e depois a gente segue para a fala, né, do convidado externo. E, então, eu queria agradecer, né, o Ademir ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, né, fazendo essa participação, né. Então, o objetivo é compartilhar um pouco, né, desse processo que ele vem acompanhando na PROEC de análise dos projetos pedagógicos, né, à luz aí das diretrizes, né, que a gente e das regulamentações institucionais. Então, Ademir, muito obrigada, né, sinta-se à vontade, é muito bom, né, contar com a sua experiência, né, que você vai poder compartilhar aqui com a gente hoje também. Obrigado, professora Marcela. Das boas-vindas aí a todos, todas e todes, né? Boas-vindas também ao professor Tiago, que nós acreditamos já supera, né, essa questão técnica, que é técnica, né? É uma de ordem assim que está forçando essa mudança. Nossa ideia primeiro era privilegiar exatamente o externo, nosso convidado, que vem trazer sua experiência, mas a minha participação tinha relação com a continuidade, né, que inclusive era para já ter acontecido naquele primeiro encontro, era relatar como está ocorrendo esse processo da análise, que seria uma contribuição de socialização a todos do que se observa, de como se constitui esse processo, né? Quando chega, né, o documento na PROEC. Então, antes de mais nada, assim, dizer que é um procedimento também novo para nós, é um exercício, né, de se inserir nessa dinâmica de analisar o documento, de analisar o projeto político-pedagógico de curso, mas porque há essa integração. Então, de antemão, dizer que a experiência também, vocês vão ver na apresentação, eu procurar ser sucinto em algumas partes, que é mais para contextualizar e procurar ser um pouco mais calmo, mais tranquilo na fala, na parte que trata mesmo desse conteúdo. Porque eu contemplei aqui na fala esse contexto, assim, do que é o nosso trabalho, né, o que ele serve, a que ele se destina, como está sendo realizado e o que enfim, é visto nesse trabalho de análise. Ok? Então, espero trazer uma contribuição, que isso de fato contribui com os cursos e essas trocas, assim,
das experiências que temos tido também para a gente, para quem está fazendo o processo, também é um procedimento de aprendizagem. Só deixa eu achar aqui a apresentação. Modo apresentação. Já tá compartilhado. Está compartilhado? Estão visualizando bem, professora? A gente está visualizando, só não está no modo apresentação, né? Mesmo ainda, Isso, mas isso. tá dando para visualizar bem aqui, né? As Então, letras vão estar tranquilo. então tá bem. O que eu gostaria de iniciar assim enfatizando, com base no que o professor William também apresentou no encontro passado, que foi o encontro de abertura, onde ele resgatou, né, as questões normativas, as questões conceituais, né, que a inserção da extensão no currículo nos traz, toda aquela questão da meta, da dimensão, que está colocada por força da norma, né? Por força da política. Então, a nova política nos traz esse desafio. Eu inicio falando dessa ênfase, né? Que essa integração ela nos traz assim duas características, uma de dimensão pedagógica, né? Que a gente pode falar que ela tem um caráter no aspecto formativo e interdisciplinar, tem essa ênfase muito forte, e o outro que é na dimensão da gestão, né? Uma gestão educacional e intersetorial. Então, o trabalho também pedagógico no setor de gestão, como essa divisão em que eu me localizo enquanto servidor, ela tem esse desafio, né, de que transitar, fazer essa mediação do pedagógico também com a parte administrativa, né? E porque também visualizamos que a extensão inserida nos currículos traz uma perspectiva de transformação que, ao cargo aqui do grupo, né, de quem está participando dessa discussão, recai, né, no curso, até porque quando a gente olha lá para a resolução do Conselho Nacional de Educação, fala, né, da inserção nos cursos, né, ou na graduação, no ensino superior, e se remete à questão de olhar para o curso, para a carga horária do aluno, mas que perpassa, né, por várias outras instâncias do que é ser universidade e do que é se fazer a educação superior. Então, traz sim o questionamento, né, do tamanho do desafio, traz muitas preocupações, ansiedades, e isso nós nos deparamos desde sempre que participamos dos debates, das análises, das discussões, com um olhar para frente do que será isso, de como vamos fazer. Então, tem essa dimensão, mas tem a dimensão também de muitos aspectos que olha para esse processo e também instiga a participar, a debater essa formação, a debater o que isso traz de possibilidades de discutir as questões pedagógicas, da dimensão pedagógica do que se faz na formação, né, dos nossos estudantes na universidade. Então, esse é o aspecto, né, essa mobilização. Inclusive, há relatos que nos chegam, né, dos próprios cursos que fizeram o processo de envolver a NDE, de envolver os docentes do curso, e dizer, olha, o pessoal está vindo para a discussão, os colegas docentes estão participando, estão envolvidos. E a nossa discussão e ainda, né, como falou na última reunião, creio que foi o professor de Realeza, se não me falha a memória, o professor Tiago, né, que ampliou, e às vezes nós também, esse movimento também nos remete a pensar, né, com quem mais além de nós, né, além de nós que trabalhamos na universidade, que fizemos o processo de formação. Eu vou passar aqui para o próximo. Opa! Então, onde que está localizada a divisão que eu estou como responsável, que eu tenho a colega Marina também, que está aqui na sala acompanhando, e também auxilia nesse processo de análise dos PPCs. Dentro da estrutura administrativa, né, nós temos a PROEC com as duas diretorias, Diretoria de Extensão de Cultura e uma secretaria, que a Eliane também está aqui acompanhando, tem vários colegas que atuam nessas diretorias, e temos um departamento, e esse departamento tem a função de tratar da questão do desenvolvimento da extensão e cultura. Então, trata da questão do planejamento, do orçamento, das questões administrativas, mas tem também a divisão de integração pedagógica, que tem o olhar de acompanhar mais esse processo. O trabalho que nós fizemos, ele interliga, né, perpassa também num trabalho conjunto com
com a DOP, né, com a Diretoria de Organização Pedagógica vinculada à Prograde. Então, esse movimento que eu dizia, do ponto de vista de gestão, ele é interinstitucional, intersetorial, ele requer esse olhar de uma integração maior, de aproximar ou abrir um pouco as fronteiras da departamentalização instituída do ponto de vista do que é a instituição tradicional também, e nos mostra um pouco esse movimento, porque muita coisa construímos, definimos em conjunto, interagimos e construímos. E nesse processo, desde que todos também aprendemos, nesse processo, vem desde a criação de um GT, que ocorreu em 2018, onde tinha a participação da PROEC e da Prograde, que iniciou algumas análises sobre como fazer esse processo. Ainda quando a resolução do Conselho Nacional de Educação estava em construção, a gente iniciou essa aproximação, esse diálogo, alguns estudos, leituras em conjuntos. No decorrer que a UFFS foi instituindo a sua resolução 93/2021, esse movimento se constituiu a partir de uma comissão que formulou a minuta, que apresentou a minuta para a comunidade, recebeu sugestões, até a definição de apresentá-la ao Consune e o Consune aprová-la. E nesse processo houve uma interação muito forte, né, entre a PROEC e a Prograde, principalmente através desses setores, né, da Diretoria de Organização Pedagógica, também da DRA, e assim tende-se a expandir, né? Então temos discutido a perspectiva de que o movimento da curricularização da extensão e da cultura nos currículos, né, a inserção da extensão e da cultura nos currículos, é essa forma que se definiu a nossa norma, né? Que esse movimento de curricularização requer um envolvimento que vai mais amplo, que vai envolver outras unidades da gestão também, porque implica em outras questões que são as problemáticas que vêm da base, que estão sendo apresentadas no processo. Então, quando o curso procura constituir ali o seu PPC, vai fazer o planejamento, vai analisar quais os elementos lá da resolução 93, ele faz a opção, né? Se é a opção pelo componente curricular integral, pelo componente curricular misto, ou por também ACS, ou um misto dos três também, né? Ou parte da carga horária em cada um desses três formatos. Então, o documento do PPC tem modelos orientadores disponibilizados pela DOP, que nós tomamos a liberdade de trazer aqui, onde que está localizado na página da UFFS, com várias orientações, e que tem lá o documento orientador, tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, como se pode observar aí na segunda e na terceira e na quarta linha aqui dessa lista de documentos. Esse instrumento é óbvio, né? O PPC sempre faz uma projeção, ele sistematiza essas escolhas, ele expõe compromissos, mas ele é o que vai destinar também qual é o percurso, né, que o aluno vai percorrer na sua formação, né? Qual é a trajetória de formação dele. E aí é óbvio, né, que se olha também para o atendimento legal, né, quais as questões legais precisam ser atendidas, mas a importância da clareza para o usuário, né? O usuário docente ou o estudante principalmente, mas nesse sentido agora que discutimos a curricularização também, né, da própria comunidade quando acessa esse documento. Na parte da PROEC, nós sistematizamos, quando houve todo o movimento, aí, toda a construção da normativa, da minuta de resolução interna, nós constituímos um espaço na página da PROEC, que está aqui, eu trouxe a imagem para visualizar onde está na página, né, onde se localiza, onde há uma sistematização, tanto do histórico, né, quanto das questões legais do material normativo. A própria resolução da UFFS está colocada aqui, e sistematizamos, né, um documento chamado Perguntas Frequentes, onde nós fomos acolhendo as perguntas que vinham nas reuniões, nos debates, nas lives que foram feitas, isso de 2020 e 2021, colocando também respostas de como fazer, e as respostas que eram construídas pela comissão, porque não é a resposta que foi dada pela PROEC, pelo Ademir, ou pela DOP, lá pela equipe, né, seja o Alexandre, a Adriana, né, a Neuza ou a Sandra, a própria direção lá. Então, foi construída pela comissão, que já tinha participação também dos campos e de vários setores da universidade.
Então, nós disponibilizamos aqui em materiais de apoio tem um manual também, que foi construído naquele momento, de como se viu o processo, né, de respostas para o formato de fazer essa inserção da extensão e da cultura nos currículos. A resolução da UFFS contempla a cultura no mesmo patamar, né, das possibilidades em suas atividades para contabilizar para a carga horária requerida aí nos cursos. O trabalho que temos feito, então, é o seguinte: até 2022, como vocês viram a apresentação no encontro anterior, alguns cursos já vinham fazendo esse exercício de inserir as atividades de extensão, de prever lá no PPC aonde se daria essas atividades de extensão. Então, vocês viram o relato da professora, principalmente do curso de letras, do campus Chapecó, né? Então, foi da professora Solange, que é um dos casos. E aí, nós, em 2022 fizemos um olhar para os PPCs que estão disponíveis na página da UFFS, e já visualizávamos que 3 cursos atendiam os 10% da carga horária mínima e 4 atendiam de forma parcial. Então, são exercícios de inclusão, de inserção, anterior à resolução da UFFS. Então, o trabalho agora esse ano modificou um pouco, quando a gente foi constituindo um trâmite junto com a DOP, né, de que os PPCs venham até a divisão, para que nós possamos fazer um acompanhamento de onde está colocado, se há o atendimento da norma, e esse é o trabalho que nós fizemos, que tem esse caráter técnico, né? Mas, obviamente, que procuramos contribuir também do ponto de vista pedagógico, sugestões, possibilidades aonde for possível, e principalmente nas discussões de esclarecimento, de encaminhamento junto com os cursos de NDS. Por isso que o nosso trabalho, se fosse sintetizar esse ano, e esse trabalho começou em julho, já passou por aqui 18 PPCs até o dia 14 de novembro. Um deles já foi aprovado pela SEGAI. Agora, esses números, se nós atualizarmos, eles mudaram um pouco, tá? 3 já estavam para aprovação na SEGAI. Eu acredito que a tramitação, se não finalizou até essa data, está por finalizar e serem aprovados. 3 estão na DIP para parecer e 3 para análise. Depois eu vou mostrar e vocês vão visualizar o que é cada uma dessas etapas e onde se encontra nesses documentos, em que fase eles se encontram de tramitação, né? E também, então, como eu falei, nós realizamos algumas reuniões junto com os cursos. Temos o microfone aberto, né, professora? Antônio, o Que seu foi sem microfone querer. está aberto, você consegue desligar? Obrigada. Obrigado. Porque senão a gente acaba dispersando a nossa atenção, e até mesmo, não só minha, mas de quem também está ouvindo, né? Então, nós temos assim, além do trabalho, chega o documento, analisa, aponta no documento, ele retorna para o curso, tá? E aí, nós fizemos reuniões também de diálogos. Algumas reuniões são feitas antes mesmo do documento vir para a DIP, tá? O curso chama com as suas dúvidas, com as suas perguntas. Então, aqui eu trouxe um quadro também, apresento um quadro de que foi, como que está o trabalho, né, em cada campus, certo? Então, esse é mais para vocês visualizarem, para terem uma ideia e compartilhar um pouco. O que eu posso dizer até aqui é que tem sido um trabalho bem intenso, são muitos documentos densos, mas que nós procuramos focar a análise daquilo que é do específico, né, da inserção, da extensão e da cultura nos currículos. Porque tem muitos outros elementos que a DOP, junto com a DRA, faz um trabalho de análise bem detalhado e criterioso, né, bem rigoroso, mas que a gente procura também instituir essa profundidade para dar tanto a segurança legal, mas também a clareza, né, na interpretação e no entendimento de quem o usa. Então, esse poderíamos dizer assim, é como se configura a tramitação do NDE. Podemos fazer reuniões antes dessa primeira etapa, que seria a elaboração da proposta de reformulação? Podemos, né, tirando dúvidas, esclarecendo. O documento chega na DOP, ela inicia e compartilha com a divisão onde nós fizemos os apontamentos, ela aciona. Então, essa é a fase que a gente chama a primeira análise do PPC.
Então, depois dessa primeira análise, o documento volta para o curso com os apontamentos que fizerem necessários, ou ajustes, ou até mesmo para o curso fazer uma revisão final. E depois disso, retorna daí sim para parecer. Então, já estou aqui na 2, 4, já aqui na quinta linha, né? Já volta para o parecer lá para a DOP e ela também compartilha conosco novamente o documento. E aí nós fizemos um relato de tudo que nós observamos. Depois a minha fala aqui vai procurar apresentar como nós fizemos, que metodologia nós utilizamos para analisar, e temos constituído enquanto instrumentos e ferramentas também para fazer esse processo, inclusive um modelo, né, para seguir o roteiro, para a produção desse relato e indicação de um parecer, se há o atendimento, né, e como que o curso fez, que escolhas o curso fez para atender essa exigência dos 10% da carga horária de atividades de extensão e cultura no PPC. E após a produção do parecer, daí sim é que vai para a Prograde, envia para a SEGAI, para a Câmara, né, de Graduação e Assuntos Estudantis, que dá o parecer final, faz a apreciação do documento. Inclusive, se não me falha a memória, tem reunião essa semana, né? Inclusive, tem vários PPCs na lista. Estava falando antes, né? Mas tem vários que estão na iminência aí de ter parecer ou serem distribuídos para os relatores. Daí tem o trâmite dentro da Câmara. Situando assim no todo, onde que localiza o nosso trabalho, onde que a gente intervém, é importante enfatizar que antes do envio para a Câmara, o que tem se procurado fazer, é um encaminhamento que a DOP faz, e nós trabalhamos aí conjunto nesse sentido, é procurar dirimir tudo, né, o que for possível de dúvidas, né, que possam ser levantadas, ou demandas de ajustes, para que quando vá para a Câmara, vá com assim, que ela tem toda a autonomia, inclusive de indicar outras questões que nós, de repente, passou e que não pôde ser identificado, mas que na Câmara também possa facilitar, né, tanto a análise quanto a tramitação do PPC lá naquele espaço. Muito bem. Quais são os principais pontos, então, que nós analisamos quando chega o documento para nós, em qualquer uma das etapas aí que vocês puderam observar? Espero que tenha sido didático aí, professora, né, na demonstração. Sim, Ademir, tá ótimo, tá dando para pegar bem o fluxo. Tá? Então, assim, nós fizemos um roteiro, né, uma metodologia, e que ela também constituiu o roteiro de registro da análise que nós fizemos. O primeiro ponto, obviamente, que nós vamos observar é se a carga horária, dentro da carga horária do curso, há o atendimento, se ocorre o atendimento, e foi previsto 10% dessa carga horária em atividades de extensão, né, ou cultura. Então, geralmente, eu coloquei aqui, isso está no capítulo 8 da estrutura do documento norteador, tá? E no quadro de resumo, que também está dentro do capítulo, é solicitado um quadro que resume quanto que foi em atividades em componentes curriculares integrais, quanto que foi em componente curricular misto, né? Ou em ACS, ou se fez outras opções também. Então, primeiro ponto, nós analisamos isso para depois entrarmos nos detalhamentos, tá? E nós vamos registrando isso num documento próprio que nós temos. Nós analisamos aí quais foram os fatores da reformulação do PPC, porque isso traz muitas vezes elementos interessantes. Por exemplo, muitos dos cursos indicam, olha, estamos fazendo a revisão por indicação da avaliação externa, ou porque nós verificamos a evasão. Então, são medidas que estão sendo tomadas de reformulação, de carga horária, de componentes para facilitar a adesão do aluno. E nós, quando olhamos para isso, olhamos também com a intenção, porque lá no Plano Nacional de Educação, a meta de inserir os 10% de carga horária em atividade de extensão e cultura também é prevendo, né, a possibilidade de ampliar matrícula, né, taxa de matrícula, adesão do aluno, enfim, tem esse fator no plano. Nós olhamos porque a perspectiva de fazer, então, essa inserção dessas opções que o curso faz, é óbvio que tem vários outros aspectos que o curso precisa analisar, mas também olhamos, né, procurando contribuir nesse aspecto, né, se de repente dialoga a proposta com essas intencionalidades de reformulação. Okay? Geralmente isso está no capítulo 4 do documento norteador, tá? No documento base para a estruturação do PPC.
Nas bases teóricas e conceituais, então, existem lá referenciais orientadores, referenciais metodológicos, que está no capítulo 5, então nós também fizemos uma análise, porque muitas vezes ali tem a base epistemológica, né, e que ela dá indicadores de como se pensa a integração, ou a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, principalmente, né, como se dá essa contextualização do conhecimento científico, né, no território. Então, tem elementos aí que também auxiliam na análise. Depois, um outro ponto, se contempla as normativas de apoio. Então, ainda no capítulo 5, ali tem o 5.4, os referenciais legais e institucionais, verificamos se consta ali as resoluções que tratam da extensão e da cultura, especialmente no currículo. Então, a resolução 7 do Conselho Nacional de Educação, a resolução 93 da UFFS, o regulamento de extensão e cultura, a política de extensão, a política de cultura, se consta lá no PPC. Esse é um mero detalhe, mas nós observamos porque, para quem vai utilizar, muitas vezes isso vai facilitar o trabalho, né? De procurar esse amparo legal na hora de constituir uma ação de extensão e de cultura, porque quem vai planejar a ação, isso é algo que pode auxiliar. Então, estratégias na descrição do movimento da vivência pelo estudante em atividades de extensão e cultura. Então, isso geralmente aparece lá no item 8.4, 8.13, né, subtítulos do PPC, que são atividades de inserção de extensão e cultura no currículo. É bem importante, são 2 pontos, tanto esse no capítulo 8, nesses subtítulos aqui, né, ou no capítulo 12, eles tratam dessa articulação. Só que aqui 8.4 para o caso dos cursos de bacharelado e no 8.13.4, no caso dos de licenciatura, são estruturas lá do PPC, do documento norteador disponibilizado pela DOP, pela Diretoria da Organização Pedagógica, onde é possível o curso detalhar um pouco mais, descrever como pensa, se há uma integração, se há um vínculo entre o componente integral e o componente misto, se há uma articulação desses com algum programa existente, ou com a pesquisa, ou com a própria pós-graduação, enfim, que estratégias ou que articulações, que fios interligam e promovem essa integração, essa indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, esse detalhamento, geralmente o curso faz nesses itens aqui do PPC, tá? E aí também, então, nós vamos com o nosso olhar mais focado, técnico, né, buscar os elementos para constituir essa descrição aí. Tirar, né, extrair dessa descrição como que se planeja a inserção da extensão e da cultura nos currículos. Enfim, ali também, desculpa, eu já passei, mas também ali se descreve as áreas temáticas, né? As áreas temáticas da política de extensão, os eixos, os atores do território que estarão envolvidos, os segmentos sociais, né? Que tendem a ser envolvidos nessas atividades, que serão prioridades. Se descreve, né? Nesses itens, entre o capítulo 5 e esses conceitos, né? Ou se revelam como que o curso desenvolve e aplica no decorrer do curso os conceitos como interdisciplinariedade, integração, relação teoria-prática, formação, né? Enfim, alguns dos conceitos que vão nortear o processo de inserção da extensão e da cultura no currículo. Depois eu vou mostrar por que a gente olha isso, que é do ponto de vista de concepção, de teoria, né? De filosofia também adotada pelo curso, né, de epistemologia, de uma questão epistemológica, mas que está previsto nas normativas. Então, nosso olhar é técnico, mas é também com base no que a normativa nos diz que é importante contemplar. Ainda dentro dos pontos de análise, eu trago aqui o artigo 10 da nossa resolução 93 do Consune, né, onde ela traz quais as formas, então, que o curso pode fazer essa inserção. Tá? Então, é muito olhado. Todos os itens da normativa são fundamentais, mas quando vai fazer a discussão, a divisão da carga horária, que é um ponto que se chega, né, pode que alguns comecem a discussão partindo dessa divisão, mas geralmente é onde se chega com a discussão, né, de toda a estratégia sobre a inserção, do que norteia, de onde ela perpassa, da trajetória que o aluno vai percorrer, se ele vai ter atividade já desde
das primeiras fases e visando aquele movimento que o professor William falou no outro encontro, né? No primeiro momento de diagnóstico, depois de elaboração, intervenção, né? Então, o curso vai chegar num determinado momento que vai decidir aonde aplica, aonde a carga horária vai estar presente na estrutura do documento e que vai ser visualizado, né? Lá na estrutura curricular, que eu já estou usando a nomenclatura nova, né? Porque a gente conhece como matriz curricular e que na nova resolução aí de graduação da universidade agora é estrutura curricular, que é basicamente esse desenho que está aqui na parte de baixo, né? Então nós olhamos o capítulo, opa, perdão aí, sem querer. Eu cometo muito essas coisas, professor, quando eu vou fazendo essa apresentação online, tá? Professora, professores, quem nos assiste aí, colegas técnicos também. Então, a primeira parte ali, ela trata, o curso faz a opção e ele vai registrar. Então, nós analisamos isso no capítulo 8, tá? Qual da estrutura curricular o curso utilizou. Isso aqui vai distribuindo nessa tabela, que faz parte do documento, e lá no final dessa tabela vai ter os totais. Então, é aqui também que nós verificamos o atendimento da carga horária, mas já visualizamos o formato, as opções realizadas pelo curso. Após essa parte, nós vamos para a análise do ementário, que também está dentro do capítulo 8, mas uma outra divisão. E aí, no inventário dos componentes curriculares, nós analisamos se consta lá a descrição, desenvolvimento de atividades de extensão e cultura, que alguns cursos fazem uma descrição um pouco mais ampla, já conforme as opções que o curso for fazendo, se o desenvolvimento de atividades de extensão e cultura para sustentabilidade regional ou para a expansão de cadeia produtiva, enfim, né? Todas visando prever que, se esse componente curricular, seja ele integral, dedicado 100% à carga horária de extensão, ou se parte de um componente vai ter a carga horária em atividades de extensão ou de cultura, que esteja previsto lá que as atividades façam parte, minimamente, a descrição de atividades esteja lá no inventário. Também fizemos uma sugestão de bibliografia, tá? Da extensão e da cultura. E aí é importante nós destacarmos. Por que é sugestão, né? Porque ainda é um movimento inicial, então o curso tem algumas áreas que os cursos já possuem produções, já tem obra, muita produção acadêmica e científica sobre os conceitos, as metodologias de se fazer essa extensão, e elas já servem de orientação para o curso. E, em alguns casos, o curso vai optar dentro que se encontra. E aí, é bom lembrar aqui que quando o curso for fazer essa indicação, tem uma orientação também, né, do setor de bibliotecas da universidade, né, de fazer a consulta, ou se tiver que fazer compra, de observar os procedimentos para aquisição, no caso de bibliografia que precise constar, né, do acervo da biblioteca, ou se vai constar no acervo digital, enfim, qual é o formato, né, que tem que seguir para a inclusão. Mas é importante. Nós consideramos e sugerimos que pelo menos algumas bases, elas são importantes para construir, né, esse movimento aí da inserção e da cultura nos currículos. Então, um outro ponto que nós analisamos aí é a parte da avaliação da extensão. Geralmente lá no capítulo 9, no título 9 da estrutura do documento orientador, tá? Tem um item descrito sobre o processo avaliação, ensino, aprendizagem, e no 11, a autoavaliação do curso. Então, nós observamos se há uma descrição que possa sugerir esse olhar de que os procedimentos de avaliação de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, mas também os de autoavaliação do curso, vão considerar esse movimento como objetos de análise, seja nos instrumentos, na metodologia de avaliação, para que se chegue aos fins de constatar, né, quais são os resultados que se tem com essa inserção da extensão e da cultura nos currículos, como que a comunidade regional envolvida olha para esse trabalho, que devolutiva ela também tem a nos dar, porque esse é um movimento, né, também dialógico de construir a extensão junto ou no contexto, né, em que a universidade está inserida.
Observamos também lá no subtítulo 10, processo de gestão do curso, tá? Também alguns cursos trazem no regulamento, mas lá no item 10, que geralmente é descrito quem compõe o colegiado, quais são as coordenações que apoiam a coordenação do curso, a gestão do curso, nós observamos se está lá contemplado a coordenação de extensão do curso, porque isso está previsto também na resolução, né? Tanto a avaliação da extensão quanto a coordenação do curso está previsto na resolução 93 do Consune da UFFS. E lá no item, quando se trata da opção por atividades curriculares de extensão e cultura, que é a validação da participação do aluno em programas, projetos, sejam institucionais ou externos, há um regulamento, né, que traz, que vai apresentar como que isso ocorre e vai detalhar, né, trará detalhamento maior sobre esse processo. Não é uma comparação muito boa de se fazer, porque pode levar a um entendimento assim equivocado, mas é semelhante às ACCs, só que as atividades curriculares de extensão têm especificidades, têm caracterização descrita pela resolução que é diferente das ACCs. Então, por isso que é importante fazer esse destaque, que principalmente que o curso precisa fazer qual é a diferença, né? Deixar com clareza a diferença entre a ACE, que é a atividade curricular de extensão e cultura, da atividade complementar. A complementar não requer algumas características que a nossa resolução previu, né, como enquanto atividade curricular de extensão e cultura. Bom, e onde é que a gente tem isso? Tem vários artigos da resolução, mas em especial, né, é importante frisar aqui o artigo 9º, né, da resolução. Então, que sejam realizadas pela coordenação, orientação do docente, que promovam o envolvimento da comunidade, e assim, né? Quando a gente fala do envolvimento, o que é esse envolvimento? Muitas vezes a gente de imediato pensa, então, a participação da comunidade numa atividade de extensão, num evento, numa palestra, já tem um envolvimento. Mas quando nós vamos para um olhar mais amplo lá no conceito, como foi discutido no encontro passado, nós vamos ver que esse envolvimento é um pouco mais, é um processo de participação também, em que a gente poderia usar, né? Dizer assim, tem aqui também a caracterização do protagonismo do estudante, né, aqui no item 4, mas tem o protagonismo, uma parcela de protagonismo que é da comunidade, tem a protagonismo que é do docente, né? Inclusive o grupo aqui discutiu no encontro passado que o protagonismo maior, o protagonismo em si é do docente. Então houve essa defesa e tem, né? Porque cada qual tem tem a sua parcela de atuação nesse processo de integração, né? Então, atender às exigências requeridas para o perfil do egresso também, né, nos objetivos da formação, promover a inclusão social, enfim, das metodologias. E aí, quando eu mostrei lá atrás que nós olhamos para a descrição lá do item 5, né, dos pressupostos, daquela descrição de como faz a inserção da extensão e da cultura nos currículos, que é o 8.4, nós estamos olhando para isso, para essas questões que a normativa nos diz para olhar, né? Então, nós estamos partindo desses, eu sublinhei algumas das palavras, mas, sim, estamos partindo dessa definição, que ela é complementada em outros artigos também. E das ACS, então, que, assim, palavras bem simples, como é que se resume, né? É uma carga horária comprovada, acreditada, que não foi prevista ali nem no CCR integral ou misto, mas que é previsto lá na estrutura curricular, que vai haver o atendimento da parte da carga horária nesse formato, tá? Mas e eu destaquei aqui, ó, o artigo 11 da nossa resolução, em que ele fala, respeitados o artigo 3º e o artigo 9º. E o que diz o artigo 9º? Incisos de 1 a 6, né? Então, mesmo que seja acreditação de carga horária da participação do estudante, a nossa resolução diz que esses itens aqui precisam ser observados também. Então, não há como remeter ao estudante, como pode existir outros exemplos aí, Brasil afora, de remeter ao estudante a responsabilidade de trazer a comprovação de que fez atividade de extensão e de cultura, tá? Então, a nossa resolução diz que é possível essa acreditação, mas que há que se observar esta caracterização. Então, como que se caracterizam as atividades de extensão e de cultura
que são válidas para compor os 10% do PPC, a partir do artigo 9º da resolução. Então, ele é uma premissa bem importante. Eu estou destacando porque, em algumas das questões, entre o vem para análise e volta, a gente reúne de novo, esses são pontos importantes para serem esclarecidos. Então, já chegou perguntas assim também, né? Tal atividade tal atividade não é. É difícil definir uma atividade de forma isolada, porque dependendo da forma como a atividade é desenvolvida, ela pode atender a caracterização como não pode, né? Então, isso é importante. Por isso que, às vezes, a descrição um pouco mais detalhada do que se quer com algumas das opções realizadas no curso é importante, porque vai auxiliar depois para que seja feito de uma forma mais sólida e mais concreta. Pulando aqui, então, né, bem resumido, fazendo uma forma de simbologia sobre como a gente vê esse movimento, né? Temos o currículo formal que vem da política e é expresso no PPC, mas que nós entendemos, né? Se constitui nesse movimento, né, que projeta os elos que interligam ensino, pesquisa e extensão, né? Não é, por vezes, o fato de termos o programa de extensão, de termos o programa de pós, de termos o projeto, o grupo de pesquisa, que as coisas criam elos. Os elos são criados para aquilo que nós descrevermos e para aquilo que for praticado no seu cotidiano. Então, esse movimento de repensar a educação superior e de tratar a universidade numa outra relação com a sociedade. As diretrizes, isso lá da Resolução 7 do Conselho Nacional de Educação, eu destaquei, porque lá atrás eu falei, né, de algumas palavras que são expressas lá, quando o curso descreve no PPC a inserção da extensão e da cultura no currículo. Eu indiquei lá atrás quais são os elementos. E aí estão aqui, né, alguns dos conceitos, algumas das palavras destacadas aqui, que a descrição, o conceito, o entendimento do curso traz para o PPC o entendimento de como se pretende realizar aquela distribuição da carga horária nos componentes, né? Daquele formato, daquela opção que foi realizada pelo curso. Então, esse destaque, essas palavras-chave, né, tem um sentido delas existirem, né? E aí tem várias questões que nós que pode ser aprofundado, né, sobre essa questão da interação com a comunidade, do dialógico, né? Dessas mudanças a se fazer na própria instituição superior, né? Porque quando se analisa a educação somente do ponto de vista da relação docente-discente ou do que se faz no curso, a gente precisa analisar que isso também se dá numa cultura institucional, num ambiente que tem formas de ser, de existir, né? Que tem relações de aprendizagem que elas são partes também de um currículo. O currículo real, né? Então, aqui eu simbolizei algumas das questões. Então, o que o PPC expressa, né? Ele vai projetar essa vivência em extensão e cultura, né, na dimensão formativa que o curso propõe, o que é esse envolvimento com a comunidade regional, né, como vai abordar as diretrizes, esse artigo 5º que eu mostrei aí da Resolução 7 do Conselho Nacional de Educação, que, aliás, nos diz, né, que as atividades de extensão se fazem por modalidades, programa, projeto, curso, né, evento ou prestação de serviço, que se constitui o processo, então, a avaliação que inclui a extensão e uma extensão que não se encerra em si, de um movimento que seja contínuo e inclusive, na relação com a comunidade, que possa haver essa relação permanente e continuada, e desse espaço, né, de ser desse ambiente que é a educação superior. Então, o PPC vai expressar essas opções que o curso realizou. Eu iniciei a apresentação lá pelos itens, pela forma, pelo documento, mas que de forma assim mais pontuada daria para sintetizar nesses itens aqui. Para refletir, eu trouxe aqui algumas das questões, né? Se podemos constituir extensão e cultura no currículo, uma ação endógena, ação que é realizada dentro da universidade, que o principal participante, o público a ser envolvido é a própria comunidade interna, né? O próprio participante interno. Atividade de aluno de extensão de um curso que abrange os alunos, os estudantes do outro curso.
elas poderiam deixar de ser endógenas e ser exógenas se, em vez de serem realizados focando no aluno dos outros cursos da universidade, focasse no aluno do ensino médio, ou enfim, dos cursos de formação técnica, de cursos de outras atividades externas, né? Então fica a pergunta, né? Atividades exigidas para atendimento da carga horária. Tem a preocupação de atender aquela característica que a instituição descreveu no artigo 9º da nossa resolução? Atividades que não têm essa presença da comunidade, ou que não têm a continuidade, ou que a própria relação ela é unidirecional, né? A gente procura o grupo, a comunidade, o grupo social, desenvolve atividade, mas não tem uma devolutiva, um retorno para os anseios que também nos deparamos quando fizemos esse contato. Então, enfim, é avançar na relação unilateral para a interatividade, né? E o que tem total sentido hoje, diante de toda essa revolução, toda essa mudança acentuada de outras tecnologias e de processo de comunicação na sociedade. Fazê-los processos formativos, né? Conforme prediz a nossa missão, né? Institucional. E aqui algumas das referências, como falei, assim, de bibliografias, tá? Que podem compor aí os componentes, os ementários dos componentes, tá? Tanto a DOP tem um link que está disponível, quanto a DIP também, e nós vamos compilando, vamos disponibilizando algumas que estão em formato digital, que podem ser consideradas ou não, dependendo também da análise que o curso for fazer. Por fim, professor, acho que me estendi quase demais, espero que tenha colaborado, e também podemos retornar em algum ponto, se os participantes desejarem, ou mesmo se quiserem, em algum momento, né, fazer uma conversa específica com o curso, dependendo aí da nossa agenda e demanda de trabalho que está intensa nos últimos meses, por conta desse trabalho com os PPCs, né, nós deixamos aí o contato, tanto o geral da PROEC, quanto aqui da Divisão da Integração Pedagógica, que tem feito um esforço, né, de aproximar também a extensão com os cursos. E esse eu acho que tem sido um movimento muito rico, né, professora? Que a aproximação com a questão acadêmica, pedagógica, da PROEC sempre se deu por meio das ações de extensão, e agora ela perpassa por um ambiente que ele é mais amplo, é de olhar que essa extensão que se faz está dentro de um contexto também, né, que tem muitos outros desafios, além daqueles que a própria extensão e cultura apresentam no seu fazer, né? Tá ok? Então, espero contribuir, espero também ouvir atentamente aí a fala do nosso convidado para ampliar aí os nossos horizontes. Obrigada, Ademir, pela apresentação, né? Eu acho que foi bem esclarecedora de vários aspectos, não só em relação a fluxos, mas a itens de análise. E já estava até me pedindo ali, né, alguns participantes para a gente compartilhar. Então, esse material a gente, né, vai colocar no Moodle, né, para o pessoal conseguir analisar mais atentamente esse material também. E deixar claro, né, assim, a abertura desse canal de comunicação, né? Acho que a jornada é um dos momentos, né? Mas a gente precisa cada vez mais ir criando, né, esses momentos de estreitamento, né? Então, aqui tem algumas questões mais gerais, mas a gente entende que, né, a gente precisa dessa aproximação com os cursos, né, mesmo. Então, a gente se coloca à disposição, né, como PROEC, né, o Ademir tem liderado um pouco isso, mas internamente a gente já tem entendido também os desdobramentos da curricularização em todas as divisões e diretorias da PROEC, né, então é uma coisa que vai mexer, né, com a estrutura geral, né, da Pró-Reitoria e em diálogo também, obviamente, com as outras pró-reitorias fins aí também. Então agora, né, vamos passar a palavra para o nosso convidado externo, professor Tiago, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui com a gente, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vou fazer uma breve apresentação do professor. Então, ele é graduado, né? Então, Tiago Romeu de Souza, graduado em licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Geografia Humana pela mesma instituição, doutor em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Grande Dourados. A professora adjunta da Unidade Acadêmica de Geografia da Universidade Federal de Campina Grande, leciona em todas as disciplinas Geografia Cultural, Geografia Política e Geografia da População. Realiza pesquisas que envolvem migrações humanas e diversidade cultural, além de se interessar por história do pensamento geográfico, geografia de população, geografia regional e ensino de geografia. Atualmente coordena o laboratório de estudos sobre política, território e cultura.
Então, uma formação interdisciplinar aí, né, bem ampla, né, interinstitucional. Seja muito bem-vindo, né? E vou passar a palavra para você se apresentar, né, fazer os complementos. E eu vou, né, quando você quiser, eu faço o compartilhamento da apresentação, né, que eu fiquei de te assessorar aí pelas questões da conexão. Então, seja muito bem-vindo à nossa instituição. Ainda não te ouvimos. Acho que tira o fone. Vamos tentar. Acho que ainda não, Tiago. Vamos ver, achei que tinha. Você só conseguiu nos ouvir e agora a gente não consegue te ouvir. Estranho. Você tá. É o. É disso. Estão sugerindo que conectar pelo celular. Talvez fazer duas entradas, né? Ali. A gente não tá te ouvindo ainda. Você consegue nos ouvir, tá normal ali. Só agora a gente que não te ouve, tá? Vamos fazer mais uma tentativa. Ok? A gente aguarda um pouquinho. Tá. Professora Marcela, enquanto o professor Tiago vai fazendo esse esforço aí, que a gente tem que agradecer, né? Porque eu imagino que ele deve estar lá, né, preocupado em resolver também para estar aqui com a gente, né? E aí é o seguinte, uma sugestão, né? Tem na pauta, eu falei amanhã da Câmara, e a gente sempre recebe, né? A pauta da Câmara tem lá relatado quais os processos que estão em análise agora. Então, também, se alguém tem curiosidade, quiser conhecer qual é o formulário que a gente... Não é bem um formulário, um roteiro, que ele é um modelo, né, de registro da análise que a gente realiza, pode acessar lá, vai ter o número do processo, né? Também é uma possibilidade de analisar com base, claro, nos caminhos que alguns cursos já percorreram, que pode não ser o melhor caminho para os outros cursos. Enfim, tem tido diferentes opções e isso a gente acha esse movimento bem dinâmico. Temos aprendido muito também com isso, né, nessa análise. E assim, professor, do ponto de vista mais filosófico, né, só colocar uma questão que eu acho que cabe, porque tem um esforço muito grande aqui, também da colega Marina, que chegou na metade do ano, a gente já foi trabalhando nesses instrumentos, né? E a gente precisa enfatizar, assim, que muitas vezes há essa referência, está à frente, né? Participou de todo o processo, mas o desafio tem sido de compartilhar com colegas, porque nós vamos ter colegas da PROEC também que já se colocaram à disposição do próximo ano auxiliar, porque vocês viram que nós temos análise de 17 PPCs, mas nós temos na universidade mais de 50 cursos, então ainda tem muito trabalho pela frente, por mais que o nosso trabalho está focado numa parte do documento, né? Como vocês viram pelo que eu apresentei. Então, enfatizar esse esforço todo, né? Que tem sido feito. E outra questão que é do ponto de vista filosófico que eu falava nós pensamos, foi pensado, houve uma discussão institucional para se chegar a essa resolução, né? E há um pensar também para construir essa metodologia da análise desses instrumentos. E o esforço hoje que a gente faz é para não ser alienado ao próprio instrumento que a gente pensou, porque ele nos leva à rotina, né? Que a gente possa continuar pensando o movimento nesse contexto mais amplo, que é o desafio que a jornada tem apresentado, e por isso a gente também vai fazer todo o esforço para acompanhar e participar. Não, Ademir, é isso mesmo. Os desafios, né, estão colocados, são múltiplos, né, mesmo assim, desde questões conceituais a questões de fluxo, né, não só da extensão, né, mas da aprovação nas outras instâncias todos desse volume, né, de projetos pedagógicos que vão acontecer, né, e nos próximos meses. Por isso que eu falo dessa importância, né, mesmo dessa força-tarefa, né, mesmo de toda a diretoria, né, das diretorias todas que já vem acontecendo, né, começando agora a acontecer, para não ficar restrito, né, mesmo a uma pessoa, né, mesmo. Então, a gente internalizar, né, todo esse procedimento que já foi criado, né, que já vem sendo executado por vocês aí, para a gente, né, conseguir dar vazão, né, mesmo aos processos, né, da curricularização.
Eu acho bem interessante, né, destacar, assim, eu acho que ah, o pouco contato, né, assim, que eu tive até o momento, né, com as ações da curricularização, assim, a gente vem observando até nos registros de demanda espontânea, ali que não é uma coisa obrigatória, né, mesmo ali para o caso das atividades que estão em disciplinas, né, mesmo, a gente vem observando já algumas entradas de demanda espontânea relativas à curricularização da extensão, né. Então, já estamos tentando separar fluxos também, né, internamente, para a gente conseguir ter mais claramente quais ações, né, da universidade que vão estar vinculadas à curricularização da extensão. É, então, que eu acho que, né, assim, mas a gente já observa esse movimento, assim, né, de como que os registros, né, também eles vão nos ajudar a entender como que os cursos, né, vão estar desenvolvendo essas ações e aos pouquinhos a gente ir ajudando, né, também de uma forma geral aí a execução das atividades, né, junto aos coordenadores de extensão, né, junto com a nossa prática cotidiana da extensão, né, assim, que elas vão começar a se misturar, né, mesmo assim, né. Daqui a pouco acho que a gente, né, talvez esteja falando muito mais de uma extensão que é curricularizada, né, do que dessa extensão, né, mesmo mais que a gente conhece hoje nesse formato, né, mesmo assim. Então, acho que tem grandes mudanças, né, para a gente acompanhar, depois até em termos de fomento, de editais, coisas que estão caminhando em paralelo, né, mesmo ali. Parece que o Thiago continua com problemas ali de É, conexão. eu sugiro que a gente abra uma reunião no Meet e migre para É, lá. Ele não vai conseguir entrar no Webex. pois Eu é, que acho eu que também cria ia. a reunião, põe no chat aí o link, a gente só dá um toque e segue a reunião. Pode ser, né? Pode ser? Perfeito, Jorge. Então, beleza. Vamos tentar ali fazer. Vamos, Deliane. Prof, vamos só dar uma ênfase aí que de repente quem não assinou a lista de presença, se queira fazer a gentileza de assinar, já vou colar de novo aqui o link da lista de presença que a gente otimiza o tempo, então. Ok, vamos geral.